Lições da manjedoura. A história do nascimento de Jesus é uma história que sempre que ouço, guardo no meu coração uma certa nostalgia. Por quê? Jesus nascer num lugar tão inapropriado, num lugar tão insalubre, né? Por que a falta de compaixão daquelas pessoas? Por quê? Porque e é muito fácil nós fazermos isso com a distância da história que estamos desses fatos. Mas, sinceramente, creio que, na verdade, nada que acontece é fruto do acaso. Tudo tem o controle e o cuidado de Deus. Portanto, o nascimento de Jesus, mesmo em um lugar inapropriado, tinha um propósito maior de Deus com esse nascimento. Por isso eu quero pensar com você em algumas lições nesse texto, que são lições não só baseadas no nascimento de Jesus, mas em toda a vida, em todo o ministério que Jesus desenvolveu. Em primeiro lugar, e a primeira lição é que a verdadeira grandeza não está no trono, mas em quem ocupa o trono. Se Jesus é grande, ele é grande no trono, mas é tão grande quanto quem ocupa, quanto se estivesse ocupando o trono, ocupando também uma manjedoura. A sua grandeza não está no trono que ele poderia e merecia ter nascido, mas a grandeza está nele. E nós muitas vezes, quando pensamos no nascimento de Jesus e sentimos essa compaixão sem a devida compreensão exatamente da grandeza que há em Jesus. Até porque nós normalmente associamos a grandeza de uma pessoa àquilo que a pessoa tem, aos títulos que a pessoa tem, às coisas que a pessoa conquistou. Nós normalmente associamos a grandeza pela aparência da grandeza e não pela essência da grandeza que está na pessoa. Quer coisa maior que havia em Jesus do que a sua capacidade de perdoar, de viver entre homens falhos, pecadores, de conviver com discípulos que mais tarde o negaram, o traíram, e mesmo assim ele com seu espírito perdoador, havia uma grandeza que homem nenhum é capaz de ter nele. A verdadeira grandeza estava nele e permaneceu nele durante todo o seu ministério. A verdadeira grandeza é eterna nele, em toda a sua vida. A segunda lição é que todo lugar será sempre o melhor para estarmos, desde que seja o centro da vontade de Deus. Nós que estamos hoje tão longe da história, quem não gostaria, se pudesse, de estar lá, naquele local, no nascimento de Jesus? Por quê? Porque o lugar melhor de estarmos no mundo é o lugar que Deus está. É o lugar em que há a presença dele. É o lugar que tem o cuidado dele, o amor dele e a compaixão dele. Nós muitas vezes reclamamos de lugares, nós muitas vezes pensamos, criticamos, analisamos o lugar, mas se Deus está ali, o que torna o lugar melhor não são as coisas que temos à nossa volta, mas é a presença de Deus. Muitas pessoas, elas estão hoje em lugares muito apropriados, muito confortáveis, mas elas estão sem Deus. Por isso, o melhor lugar do mundo é onde Deus está. Mesmo que seja num lugar desprovido de algum conforto, desprovido de algumas coisas, mas Deus é o conforto da alma, Deus é o conforto da nossa vida, da nossa existência. E a terceira e última lição é que, mesmo sendo dono de tudo, Jesus só ocupa em nossas vidas o lugar que permitimos. O estábulo era o lugar que o dono da estalagem tinha para Jesus. E nós muitas vezes olhamos até e criticamos e refletimos e pensamos, mas por que esse homem não deu um lugar mais digno? Mas muitas vezes é o estábulo que nós damos para Jesus também. Muitas vezes nós damos para Jesus o lugar que menos vai incomodar na nossa vida, o conforto da nossa vontade, do nosso querer, da nossa existência. Mesmo sendo dono do mundo, saiba disso. Jesus não vai ocupar um lugar se você não permitir na sua vida. Ele não vai ocupar uma área da sua vida que você não permita. Jesus é o dono do mundo, é o dono da sua vida, é o dono da sua existência. Mas ele só ocupa a área que você permite
que seja ocupada por Ele. Pense nisso. Estamos comemorando essa data tão especial que é o Natal. Pense que lugar Jesus tem ocupado na sua vida. Pense que expectativas você tem criado da sua relação com Jesus. E reflita sobre isso e que você possa permitir que Ele ocupe não parte da sua vida, mas que Ele se faça presente no todo da sua vida. Que Deus te abençoe.